Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, telespectadores, rádio ouvintes e também os que estiverem através da internet e demais meios de comunicação. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos fale e nos abra o entendimento para compreender sua palavra correspondente a este tempo final, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Leremos em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, onde nos disse Jesus Cristo da seguinte maneira: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então se lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O tempo de juntar os escolhidos de Deus. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Podem tomar assentos. Tenham a bondade. Conforme as Escrituras, há tempo para tudo, nos disse o proverbista, e no programa divino, para cada coisa que Deus tem para fazer conforme ao seu programa, há um tempo assinalado por Deus. Para o sacrifício do Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, houve um tempo assinalado por Deus. Não podia ser realizar esse sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, fora desse tempo. Por isso vocês podem ver que a humanidade, a raça humana e o próprio Deus teve que esperar até que chegasse esse tempo para se realizar esse sacrifício. Tudo já estava na mente de Deus ordenado e também já estava profetizado no Antigo Testamento. Mas Deus tem um tempo para cada coisa. E vejam vocês, Jesus Cristo apareceu de 4 a 7 anos antes de começar o 5º milênio, e em seguida cresceu e se tornou uma criança, depois um jovem, e continuou crescendo e avançando em idade, mas até que chegou o tempo para seu ministério, não podia começar seu ministério, e enquanto não chegou ao final do seu ministério, não podia realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Ou seja, que tinha que ter um ministério primeiro, e em seguida, ao final desse ministério, ele realizaria a parte culminante da sua obra em sua primeira vinda. E vejam vocês como o sacrifício da Páscoa que o povo hebreu realizava no dia 14 na tarde, porque a Páscoa era no dia 15 e no dia 14 era a véspera da Páscoa, onde se sacrificava o Cordeiro Pascual. E vejam vocês como Cristo, sendo o Cordeiro de Deus, no dia 14 do ano em que Cristo morreu, no dia 14 do primeiro mês, Cristo morreu na cruz do Calvário. Desde as 9 da manhã, esteve ali crucificado até as 3 da tarde. Às 3 da tarde morreu. Entregou o Espírito. Das 12 do meio-dia às 3 da tarde houve trevas sobre a terra, e uma grande tempestade esteve ali manifestada.
E quando entregou o Espírito, a terra tremeu. As rochas se abriram. E diz que despertaram dos santos que tinham dormido, despertaram muitos deles e apareceram em seguida na cidade de Jerusalém a muitos familiares quando Cristo ressuscitou. Ou seja, levantaram-se com ele na ressurreição. E tudo isso tinha um tempo para ser cumprido. Não podia vir antes do tempo. A morte de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário e a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Agora podemos ver que para tudo há um tempo. Houve um tempo para essa etapa onde receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Houve um tempo também quando a igreja no meio do povo hebreu esteve manifestada, e logo o programa divino passou aos gentios por meio de São Paulo na Ásia Menor, e daí continuou se estendendo entre os gentios mais adiante. Na segunda era da igreja entre os gentios se estendeu à França, passou à Europa e depois, na terceira era, em outro território europeu, depois na quarta, quinta e sexta, em outros territórios europeus e depois na sétima, no território norte-americano. E neste tempo final, no território latino-americano e caribenho. Agora vejam como para tudo há um tempo no programa divino. Talvez os latinos-americanos e caribenhos tinham pensado que Deus tinha se esquecido da terra latino-americana e caribenha, mas Deus não se esqueceu dos latino-americanos e caribenhos e deste território. Porque neste território é que Cristo realizaria sua obra final no meio da sua igreja gentia na etapa correspondente à era da pedra angular, onde assim como chamou em cada era seus escolhidos de cada era por meio da sua manifestação através de cada anjo mensageiro, no território onde se cumpriu cada era, neste tempo final, enviaria seus anjos com grande voz de trombeta e juntaria seus escolhidos dentre os gentios na era da pedra angular, na América Latina e no Caribe. E em seguida passaria o programa de Deus ao povo hebreu, onde serão chamados 144 mil hebreus das 12 tribos de Israel e serão juntados no último dia, ou seja, no 7º milênio. Para tudo há um tempo assinalado por Deus. Para o povo hebreu há um tempo assinalado por Deus, no qual Deus chamará e juntará seus escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. Agora, vejam como ainda o povo hebreu não foi chamado e juntado pelos anjos do Filho do Homem, porque ainda o chamado e recolhimento dos escolhidos dentre os gentios não terminou. Ainda esse chamado e recolhimento dos escolhidos dentre os gentios está se realizando onde? Na América Latina e no Caribe. E quando entrar o último dos escolhidos de Deus, escutar o chamado de Deus e entre no corpo místico de Cristo, terá terminado o recolhimento dos escolhidos de Deus. E então, Cristo termina sua obra de intercessão no trono de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitam em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E o povo hebreu, então, terá seu tempo, terá sua etapa gloriosa prometida na Escritura, porque para tudo há tempo no programa divino. Enquanto Cristo estiver na obra do chamado dos escolhidos de Deus dentre os gentios, o povo hebreu
tem que esperar. Assim como os gentios esperaram 4.000 anos para Deus tratar com eles, agora os hebreus tiveram que esperar 2.000 anos aproximadamente para Deus tratar com o povo hebreu novamente. Porque Deus se voltou aos gentios depois que o povo hebreu rejeitou a Cristo como seu Messias e pediu a morte de Cristo. Em seguida, Deus se voltou aos gentios para chamar dentre os gentios um povo para o seu nome. E para o tempo final, quando Cristo terminar sua obra entre os gentios, produzindo o chamado e recolhimento dos escolhidos dentre os gentios, e logo se complete esse número e os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós sejamos transformados, em seguida se abrirá a porta para o povo hebreu, para que entrem 144.000 hebreus. Passará então o chamado da grande voz de trombeta, ou sétima trombeta, ao povo hebreu. E responderão 144.000 escolhidos de Deus dentre o povo hebreu, dentre os servos de Deus, depois que o chamado e recolhimento dos filhos de Deus tenham terminado. Porque primeiro são os filhos de Deus e depois os servos de Deus. É como o que disse Cristo em uma parábola. Acaso o Senhor da casa chama seu servo e diz: vem, sente-se comigo para que coma comigo? Ou como lhe diz? Ou lhe diz: vem e sirva a mim primeiro e depois comerás tu. A forma correta é ser servido primeiro, seu Senhor, e depois come o servo. Assim também é no programa divino. Primeiro comem os filhos de Deus, porque o pão dos filhos não pode ser dado aos servos no momento em que os filhos têm que estar comendo. Mas depois que os filhos tiverem comido, logo comerão os servos na casa de Deus. E se tornará então a mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu. Mas os primeiros que comem desta mensagem são os escolhidos dentre os gentios do corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Ou seja, que a primeira ocasião e o primeiro grupo que come a palavra do Evangelho do Reino, o alimento espiritual para a alma, para o 7º milênio, são os escolhidos do último dia, na era da pedra angular. Nunca antes, povo algum ou era alguma comeu o alimento espiritual do maná escondido do Evangelho do Reino que estava reservado para os filhos de Deus na casa de Deus na era da pedra angular. Mas todos os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento profetizaram deste tempo em que viria este alimento espiritual do Evangelho do Reino, onde seriam chamados e juntados todos os escolhidos de Deus para comerem esse alimento espiritual na casa de Deus. Onde? Na era da pedra angular, na casa de Deus, no lugar santíssimo desta casa de Deus, desse templo espiritual, desta família celestial. A Escritura diz que nossa cidadania está no céu. Somos cidadãos do céu, passando por esta terra para viver uma temporada neste corpo mortal e assim fazer contato com a vida eterna, para regressar à eternidade com um corpo eterno.
um corpo eterno que não tivemos, mas que está no programa divino para tê-lo neste tempo final. Por isso estamos aqui na Terra, porque viemos para obter um corpo teofânico primeiro, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, para em seguida, no último dia, receber também um corpo físico eterno e glorioso, glorificado e ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam o porquê da nossa existência aqui na Terra. E esta é a causa principal da nossa existência aqui na Terra. As demais coisas são acréscimos que correspondem à parte terrena, à parte humana da nossa vida aqui na Terra, e que estão ligadas estas coisas ao nosso nascimento por meio de papai e mamãe. Mas as coisas celestiais estão ligadas ao novo nascimento. As coisas celestiais estão ligadas ao Criador dos céus e da terra, o qual tem nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ele pensou em cada um de vocês e em mim também, desde antes da fundação do mundo, e colocou nossos nomes lá, no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E nos permitiu vir para esta terra na permissiva vontade de Deus, aparecendo nestes corpos mortais e com um espírito do mundo na permissiva vontade de Deus, mas para obter aqui mesmo na terra um espírito do céu da sexta dimensão e um corpo físico e eterno glorificado para assim ser a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo místico de Cristo, onde nascem os filhos e filhas de Deus por meio do novo nascimento que opera Jesus Cristo em cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Vejam como a Igreja do Senhor Jesus Cristo está representada em Sara, a esposa de Abraão, como também está representada na Virgem Maria. Encontramos que na representação ou simbolismo de Sara como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, Sara era estéril e chegou a 89 anos sem ter filhos. Mas já quando tinha 89 anos e Abraão 99 anos, sem terem eles dois em seu matrimônio filhos, e Deus havendo feito a promessa a Abraão de que teria um filho e que seu nome seria Isaac e seria o herdeiro de Abraão, encontramos que Deus, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, visitou a Abraão quando ele tinha 99 anos. E Sara, 89 anos. Encontramos que mudou o nome de Abraão e Sara. E vejam vocês, neste tempo apareceu em duas ocasiões. Quando foi destruir Sodoma e Gomorra, aí lhe confirmou que ia ter o filho prometido, mas já na outra visão, ou experiência que teve Abraão com Deus, Deus já lhe havia dito que seu nome não se chamaria mais Abrão, mas Abraão, e que o nome de Sarai não seria Sarai, mas Sara. Eles tinham 99 anos, Abraão, e Sara 89 anos. E depois, nesse mesmo ano, apareceu novamente, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra.
esteve comendo com Abraão, comida que Abraão lhe preparou, uma vitela, um bezerro tenro, como que Abraão não era vegetariano, parece, nem tampouco Elohim, porque depois da queda, Deus permitiu ao ser humano comer dos animais também. Antes da queda, o ser humano era vegetariano. E isso está muito bom. Olhem, depois da queda, o ser humano entrou em morte. E à medida que foram passando os séculos e os milênios, a vida do ser humano foi se encurtando. Adão viveu uns 900. Vamos ver quantos anos esteve vivendo Adão neste planeta Terra logo depois da queda. Vejam vocês. Adão viveu uma grande quantidade de anos, 930 anos, disse no capítulo 5, versículo 5 de Gênesis. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. E agora vocês podem ver que toda a descendência de Adão, a raça humana, toda a raça humana, que vem de Adão e Eva, encontramos que nasce e não importa que viva 100, 200, 300, 400 anos, ao final tem que morrer. Excetuando 2 ou 3 pessoas que Deus tomou como tipo e figura dos que serão transformados sem ver morte nesse tempo final, entre os quais está Enoque e o profeta Elias. Enoque, sétimo desde Adão, e o profeta Elias, o qual viveu no meio do povo hebreu. Agora, vejam vocês como nestes personagens, como Enoque está representado algo aqui muito importante que não podemos deixar passar despercebido. Encontramos que Enoque representa os escolhidos de Deus que serão transformados no tempo final sem ver morte e que serão raptados e irão à ceia das bodas do Cordeiro com o seu anjo mensageiro que estará com eles. E todos irão com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Tanto o anjo do Senhor Jesus Cristo com e seu grupo, como também os santos das eras passadas, os quais ressuscitarão com o anjo mensageiro que tiver em sua era, porque esse é o líder do grupo de cada era. E se o líder do grupo de cada era entra também o grupo de pessoas pertencentes a cada era. Assim que podemos ver que para este tempo final haverá um grupo de pessoas que entrará a vida eterna sem ver morte, porque serão transformados e raptados, e seu anjo também entrará. Se entrar seu anjo, entrarão eles também. Agora vejam vocês, onde está isto representado? Adão foi o primeiro, Sete o segundo, Enos o terceiro, Cainã o quarto, Mahalalel o quinto, Jared o sexto e Enoque o sétimo. Por isso diz a Escritura, Enoque, sétimo desde Adão. Agora,
temos 7 dispensações. E para cada dispensação, um profeta mensageiro dispensacional. O primeiro, vejam vocês, o primeiro foi Adão. O segundo, Sete. O terceiro, Noé. E Noé estava representado em Enos. O quarto foi Abraão, e Abraão estava representado em Cainã. O quinto foi Moisés, e estava representado em Maalalel. O sexto foi Jesus, e estava representado em Jared. E o sétimo é o profeta mensageiro da dispensação do reino, e está representado em Enoque. E vejam vocês como Enoque representa os santos que estarão vivos no último dia, que serão transformados e raptados sem ver morte, porque estão representados em Enoque. E Enoque representa o anjo mensageiro da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. E a dispensação do reino é a 7ª dispensação, e consequentemente o anjo mensageiro da dispensação do reino é o 7º profeta dispensacional. Agora, podemos ver como estes mensageiros dispensacionais estão representados nestes personagens que viveram centenas de anos no passado. Podemos ver como de etapa em etapa se repete esse simbolismo para as dispensações, representando dispensações e mensageiros dispensacionais, e também se repete o simbolismo que representa mensageiros de eras e eras, tanto do povo hebreu como da igreja gentia do Senhor Jesus Cristo. Agora, vendo todo esse programa divino que está mostrado no Antigo Testamento e Novo Testamento, podemos encontrar as coisas que já estão cumpridas em eras e dispensações passadas, e podemos encontrar também as coisas que apontam a este dia, a este último dia, e as coisas que estarão se cumprindo neste último dia. As coisas que aconteceram no passado são tipo e figura das coisas que estarão acontecendo neste tempo final. Se Deus para cada era teve um mensageiro, para a era da pedra angular obrigatoriamente tem que ter um mensageiro, porque não pode haver uma era sem um mensageiro, e sem uma mensagem, sem um povo que entre a esta era. E se Deus teve mensageiros para as dispensações passadas, tem que ter um mensageiro para a 7ª dispensação, a dispensação do reino. E tem que ter uma mensagem dispensacional, e tem que ter também um povo que entre nesta dispensação. E tem que ter também um território onde comece essa dispensação, porque todas as dispensações começaram em um território. E tem que haver uma manifestação de Deus em Espírito Santo por meio de carne humana, para poder se realizar tanto essa mudança de dispensação e surgir uma nova dispensação, como também para vir uma nova mensagem dispensacional, e para ser feito o chamado dos escolhidos de Deus para esta nova dispensação. Agora, todas estas coisas têm que estar estreitamente unidas
para que se possa realizar todo esse programa divino correspondente a esse tempo assinalado por Deus. Tem que ser no tempo propício assinalado por Deus. Tem que ser na estação ou era correspondente, tem que ser na dispensação correspondente, tem que ser também no território correspondente, e tem que ser também por meio do mensageiro correspondente a este tempo, e tem que ser no meio do povo correspondente para o cumprimento desta promessa. E tem que ser com a mensagem correspondente para essa era e essa dispensação e esse povo. Para os latino-americanos e caribenhos não funciona outra coisa no programa divino senão a não ser a mensagem do Evangelho do Reino. Com essa mensagem é que são chamados escolhidos de Deus entre os latino-americanos e caribenhos, e com esta mesma mensagem será que serão chamados escolhidos de Deus do meio do povo hebreu. Outra mensagem não funciona. E a prova está em que, já por 2000 anos, os gentios, com a mensagem do Evangelho da Graça, tentaram de converter o povo hebreu a Cristo, e o povo hebreu como nação não pôde crer em Cristo. Não pôde crer na primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Por quê? Porque essa não é a mensagem com a qual o povo hebreu será convertido a Cristo. A mensagem com a qual o povo hebreu será convertido a Cristo é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E essa mensagem não a teve o grupo dos apóstolos lá no meio do povo hebreu. E também não a teve São Paulo na primeira era da igreja gentia. E por isso é que tratou de converter o povo hebreu a Cristo e o apedrejaram em diferentes ocasiões. Perseguiram-no, tentaram matá-lo. Porque com a mensagem da primeira vinda de Cristo, o povo hebreu não será convertido a Cristo. É com a mensagem do Evangelho do Reino, com a mensagem da segunda vinda de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, para a restauração do povo hebreu e a restauração do reino hebreu, a restauração do reino e trono de Davi, onde o Messias se sentará no trono de Davi e governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E haverá paz sobre a terra, e haverá prosperidade para o povo hebreu, bênçãos em abundância para o povo hebreu e para todas as nações. E o povo hebreu se regozijará, como diz a Escritura. Agora, podemos ver por que ninguém pôde converter o povo hebreu a Cristo, exceto o anjo que vem com o selo do Deus vivo em Apocalipse capítulo 7, versículo 12 em diante, o qual vem com a mensagem do Evangelho do Reino. Esse é o mistério desse anjo mensageiro com o selo do Deus vivo, que vem pregando a mensagem do Evangelho do Reino. E por isso serão convertidos a Cristo 144 mil hebreus. Esta mensagem, nenhum mensageiro das 7 etapas ou eras da igreja gentia a conheceu. Esta mensagem somente seria conhecida pelo anjo do Senhor Jesus Cristo e comunicado primeiro à igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, para se abrir uma nova dispensação, a dispensação do reino, onde entra a igreja do Senhor Jesus Cristo para receber todas as bênçãos divinas correspondentes ao tempo final, para a sua igreja, para poder obter a transformação dos seus corpos e para os mortos em Cristo receberem sua transformação. E depois entrar o povo hebreu à dispensação do reino. Vejam a mudança que surge
neste tempo final. A Igreja do Senhor Jesus Cristo passa da dispensação da graça à dispensação do reino. Da sexta dispensação passa à sétima dispensação. E o povo hebreu passa da dispensação da lei à dispensação do reino. E em seguida compreenderá que entre a dispensação da lei e a dispensação do reino houve outra dispensação que eles perderam, que foi a dispensação da graça. Mas tudo isso será explicado na mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu, pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode converter, por meio do Espírito Santo nele manifestado, pode converter o povo hebreu a Cristo, e a esse é o único que o povo hebreu escutará, porque eles não escutam qualquer pessoa, mas que eles somente escutam ao profeta que Deus envia para o tempo assinalado por Deus. E Deus prometeu que o povo hebreu escutará. Assim que o mensageiro, que tem a promessa que o povo hebreu o escutará, é o profeta mensageiro da dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim como Moisés teve a promessa da parte de Deus que o povo hebreu o escutaria. Moisés dizia: não vão me escutar, este é um povo rebelde, não vai me escutar. Deus disse: vai, eu estarei contigo, e estarei em tua boca, e tu falarás o que eu te disser. E eles vão te escutar ou te ouvir. Mas Moisés pensava que não o iriam escutar, porque o povo hebreu, Moisés dizia que era um povo duro de coração, um povo rebelde. Mas mesmo que seja um povo rebelde, para este tempo final também, o povo hebreu escutará a voz de Deus, porque o Espírito de Deus regressará ao povo hebreu logo depois de determinado o seu trabalho entre os gentios, onde esteve percorrendo toda a terra, no cumprimento dos 7 olhos de Jeová que percorrem toda a terra, o qual aconteceu de era em era por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do anjo mensageiro de cada era. E agora, neste tempo no qual vivemos, chegamos ao tempo onde os escolhidos do tempo final, para a era da pedra angular, os últimos escolhidos com os quais se completará o corpo místico de Cristo, estão sendo chamados e juntados. Este é o tempo assinalado por Deus para juntar os escolhidos de Deus. E como houve um ministério em cada era para chamar e juntar os escolhidos de Deus de cada era, também para o último dia há um ministério ordenado por Deus, profetizado, que virá no tempo final para chamar e juntar os escolhidos de Deus. E esse é o ministério dos anjos do Filho do Homem, com a grande voz de trombeta, chamando e juntando aos escolhidos de Deus. E a grande voz de trombeta, o que estará dizendo? Vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 47, versículo 402 do livro de citações. Disse: e nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos os que dormem. Esses preciosos que selaram seu testemunho com seu sangue, não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta. Por quê? Porque soará a trombeta. Essa é a trombeta da qual São Paulo fala. Afinal, trombeta, porque se tocará a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 55. E 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17.
E São Mateus 24, versículo 31. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, onde encontramos também esta grande voz de trombeta que João apóstolo escutou no dia do Senhor. Para quando é esta grande voz de trombeta que chama e junta os escolhidos de Deus? Para o dia do Senhor, que é o 7º milênio. Agora disse, porque soará a trombeta, disse, algo acontecerá. Esse algo evangélico soará o anúncio de sua vinda. Vejam o que soa quando se fala da trombeta final, grande voz de trombeta soando. O que soa é o anúncio da segunda vinda de Cristo. Disse, algo acontecerá. Esse algo evangélico soará o anúncio da sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que vivemos e permaneçamos, seremos transformados, parados ali, e sentir uma mudança. Vejam, vamos sentir esta mudança, parados ali, e sentir uma mudança. O cabelo grisalho desaparecerá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos aos nossos amados primeiro. Agora vejam vocês, o que está prometido para quem? Para os escolhidos de Deus do último dia, que estarão sendo chamados e juntados com o som dessa grande voz de trombeta que soará e anunciará a sua vinda. Com o anúncio, com a revelação da sua vinda sendo dada à Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando essa trombeta final, porque a trombeta o que faz é que revela, que dá a conhecer, que anuncia a segunda vinda de Cristo. Revela o mistério da segunda vinda de Cristo. E com o proclama deste mistério, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus para em seguida serem transformados neste último dia. Vimos este mistério do conteúdo da trombeta final, ou grande voz de trombeta. E o que soa é esse algo evangélico, ou seja, o Evangelho do Reino, proclamando o mistério da segunda vinda de Cristo, revelando esse mistério da segunda vinda de Cristo, e assim os escolhidos serem chamados e juntados pelo mistério do sétimo selo, pelo mistério da segunda vinda de Cristo. Para este último dia, nenhuma outra mensagem, nenhuma outra coisa pode chamar e juntar aos escolhidos de Deus do último dia na era da pedra angular. Somente a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino soando, proclamando a segunda vinda de Cristo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo neste último dia. E Ele está chamando e juntando seus escolhidos, que para este último dia estariam crendo todas estas promessas. Não é para ser um grupo religioso, não é para ser uma organização religiosa, mas para escutar a pregação do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e assim sendo juntados na era da pedra angular e dispensação do reino, para ser transformados e raptados neste último dia.
Não é para ficarmos aqui e ter assim uma organização religiosa, mas para sermos preparados, para sermos transformados e raptados neste último dia e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Esse é o propósito para o qual Jesus Cristo disse que enviará seus anjos com grande voz de trombeta, chamando e juntando seus escolhidos. E estamos vivendo em o tempo de juntar os escolhidos de Deus. Estamos vivendo no fim do século, conforme ao calendário dos gentios, e para o fim do século, Cristo disse que enviaria seus anjos, para quê? Para juntar o trigo e o joio, pois será lançado no forno de fogo na grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes, e onde será queimado com fogo atômico, o qual já está armazenado. Por isso é que as nações estão tremendo, porque há suficiente fogo atômico armazenado para que estale uma terceira guerra mundial, que seria um desastre para todas as nações. Mas não poderá começar uma terceira guerra mundial até que chegue o momento preciso. E nós necessitamos ser transformados antes que comece uma terceira guerra mundial, que será atômica. Assim que estejam tranquilos, durmam tranquilos, mas estejam preparados, não para uma terceira guerra mundial atômica, mas para serem transformados e raptados neste último dia. As pessoas, as nações estão se preparando para uma terceira guerra mundial, mas nós estamos nos preparando para uma transformação dos nossos corpos. Antes que comece uma terceira guerra mundial e se cumpra a profecia de Malaquias capítulo 4, versículo 1, onde disse da seguinte maneira: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz Jeová dos exércitos, e não deixará nem raiz nem ramo. Isso é o dia ardente de Jeová, que se desatará com uma terceira guerra mundial atômica e que continuará logo produzindo os efeitos dessa guerra mundial. Isso está assim assinalado e ninguém poderá evitar que se cumpra essa profecia. E há nações que já estão assinaladas profeticamente como nações onde cairão bombas atômicas e destruirão estas nações. E uma delas é Roma, ou a Itália, onde sua capital é Roma. E outra das nações onde profeticamente está assinalada como lugar onde cairão bombas atômicas, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que é a América do Norte. Também foi profetizado que a Inglaterra desaparecerá da face da terra. Inglaterra será afundada. Também temos a profecia que Los Angeles, Califórnia, com um terremoto, vai desaparecer. Ou seja, que há profecias que falam das coisas que estarão acontecendo neste tempo final. Agora, nem tudo é calamidade
para os seres humanos. Há grandes bênçãos também prometidas para os que amam a vinda do Senhor. Continua dizendo Malaquias capítulo 4, versículo 2 em diante. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da manada. Isto é a segunda vinda de Cristo como o sol de justiça nascendo em um novo dia milenial, sétimo milênio, e em um novo dia dispensacional, sétima dispensação. Isto é a promessa da segunda vinda de Cristo para a igreja do Senhor Jesus Cristo e depois para o povo hebreu. E os que temem o nome do Senhor, na segunda vinda de Cristo, receberão grandes bênçãos. E receberão a transformação dos seus corpos, todos os que nasceram de novo e estarão vivendo neste tempo final. E os que nasceram de novo em eras passadas e morreram, ressuscitarão em corpos eternos. Agora podemos ver a bênção tão grande que há da parte de Deus. Mesmo que sobre este planeta Terra a morte estará rondando a raça humana, tanto com doenças, como também com essas armas atômicas e com a encarnação do diabo no anticristo. Por outro lado, no meio da raça humana estará Cristo manifestado, que é a vida, para trazer as grandes bênçãos ao seu povo, à sua igreja primeiro e depois ao povo hebreu. E este é o tempo onde um grupo da raça humana obterá a imortalidade estando vivos. Algo que em outros tempos não foi possível, mas que foi representado tanto no rapto do profeta Enoque, sétimo desde Adão, e do profeta Elias, e também no rapto do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que chegamos ao tempo para juntar os escolhidos de Deus da era da pedra angular e da dispensação do reino no território latino-americano e caribenho, no qual estamos vivendo pela graça de Deus. E a pergunta seria: e onde estão os escolhidos de Deus que já escutaram a voz de Deus, esta grande voz de trombeta, e foram juntados? Pois aqui estamos, uma parte aqui em Porto Rico, outra parte em diferentes lugares do Caribe e também da América Latina. E Deus continuará chamando e juntando seus escolhidos até que se complete o número dos escolhidos de Deus. São muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos. Assim que podemos ver que o chamado de Deus sempre surgiu neste planeta Terra, mas o responderam os escolhidos de Deus e entraram no corpo místico de Cristo, a era que lhes corresponde no tempo em que viveram. E os escolhidos de Deus deste tempo final entrarão na era que lhes corresponde, que é a era da pedra angular, e a dispensação que lhes corresponde, que é a dispensação do reino, e a mensagem que lhes corresponde, que é a mensagem do Evangelho do Reino, e a trombeta que lhes corresponde, que é a grande voz de trombeta ou trombeta final. E assim serão juntados todos os escolhidos de Deus e se completará o número de todos os escolhidos de Deus. Já começou esse trabalho de juntar os escolhidos de Deus neste tempo final, porque este é o tempo de juntar
os escolhidos de Deus. Trabalhemos nesse trabalho também, de juntar os escolhidos de Deus, levando a palavra de Deus por todos os lugares. E onde estiverem os escolhidos de Deus, vão escutar a voz de Deus e vão responder. A única forma de saber onde estão os escolhidos de Deus é levando a palavra de Deus. Porque quem é de Deus ouve a voz de Deus. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, disse nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, há algo também que todos estamos chamados a considerar, e é ser preparados ou estar preparados para sermos transformados e raptados nesse último dia. Porque disse São Paulo em Romanos capítulo 8, versículos... Vamos ver aqui. Versículos 5 ao 13 disse: porque os que são segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que são do Espírito, nas coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a mente carnal é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, se é que recebestes o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e consequentemente recebestes o quê? O corpo teofânico da sexta dimensão, o Espírito teofânico da sexta dimensão. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, também vivificará os vosso corpo mortal. Porque vivificará também vossos corpos mortais pelo o seu Espírito que mora em vós, o traz a vida. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Temos que estar consagrados a Jesus Cristo, nosso Salvador, vivendo conforme as coisas do Espírito de Deus, e não conforme as coisas da carne, para que assim estejamos preparados para a nossa transformação. E estejamos recebendo sempre a palavra, para que a palavra se faça carne em cada um de nós à medida que vamos recebendo, porque a palavra se faz carne na pessoa à medida que a recebe. Por exemplo, não se pode fazer carne em uma pessoa algo que não o escutou e não o recebeu. Por exemplo, se uma pessoa não escutou nem recebeu a revelação de quem serão transformados no último dia, e não sabe que serão os escolhidos de Deus do último dia, pois esta pessoa, porquanto não tem a revelação de quem serão os que serão transformados, poderá pensar ou dizer: algum dia virá a transformação para uma geração futura, mas não perceberá
que é para pessoas que estão vivendo neste tempo final. Mas quando a pessoa obtém essa revelação divina, essa palavra se faz carne na pessoa. E quando se fala dos que serão transformados, levanta suas mãos e diz: eu serei transformado. Agora, nos diz a Escritura que Deus, aos que predestinou, vamos ver como nos disse aqui. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante, disse: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, conforme o propósito divino, o qual é em Cristo, para com os filhos e filhas de Deus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E vejam, tudo isto Deus já o fez. E ainda não tinham aparecido nesse planeta Terra estas pessoas que seriam chamadas, juntadas, justificadas, como se nunca antes tivessem pecado, porque seriam lavados no sangue de Cristo, e então Cristo as justificaria como se nunca antes tivessem pecado. E em seguida disse que fomos predestinados. Também disse que fomos glorificados. Fomos chamados. Todas essas coisas disse. E ainda não tínhamos aparecido nesta terra. Mas na mente de Deus, no programa divino, já tudo isto aconteceu. Agora o que está acontecendo é que Ele está materializando o que Ele programou, o que Ele pensou para realizar. E agora Ele o que faz é realizando seu programa. E já em seu programa, que Deus concebeu em sua mente, já em seu programa fomos chamados, fomos justificados, fomos glorificados, e somente o que acontece é que vai se materializando o que Deus em sua mente já determinou. Ou seja, que é algo seguro o que acontece com os filhos e filhas de Deus. Não é algo no qual a pessoa disse: não, eu porque sou fulano de tal, ou porque eu sou muito inteligente, vou receber a transformação. Não, não é de quem quer nem de quem corre, mas sim de Deus, que tem misericórdia dos que Ele predestinou desde antes da fundação do mundo, como seus filhos e filhas, para aparecerem neste planeta Terra e fazer contato com a vida eterna que é Jesus Cristo. Agora podemos ver quem serão os que serão transformados nesse tempo final. E os que serão ressuscitados dos que partiram em eras passadas. São os que Ele predestinou desde antes da fundação do mundo, os glorificou desde antes da fundação do mundo, os justificou, os chamou, tudo isso em seu programa. Ele o fez lá, desde antes da fundação do mundo, assim o programou. E agora o que vemos através da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo é a materialização do programa divino que Ele teve em sua mente desde antes da fundação do mundo. Assim que Deus conheceu você desde antes da fundação do mundo e o enviou a esta terra neste tempo para viver aqui e fazer contato com a vida eterna. E o programa divino, fazer contato com você e trazê-lo para a era que lhe corresponde e a dispensação que lhe corresponde nesse tempo final. Assim como aconteceu em cada era, com os escolhidos de cada era.
Quando a pessoa compreende o que é um eleito de Deus, um predestinado de Deus, perde o medo, o temor. Por quê? Porque sabe que desde antes da fundação do mundo foi eleito por Deus. E é um pensamento, um atributo divino na mente de Deus. E é parte de Deus. Esteve em Deus eternamente. Portanto, regressará à eternidade, já vestido de um corpo eterno. Mas na mente de Deus, Ele nos viu com o nosso corpo teofânico e com o nosso corpo eterno, que Ele nos dará neste último dia. Ou seja, que já é um programa que não pode ser mudado, porque é um programa que vem da mente de Deus e que esteve em Deus na eternidade, desde a eternidade. Portanto, somos nada menos que atributos divinos, pensamentos divinos, expressos em carne humana, na forma de seres humanos, neste último dia, em corpos mortais, mas em breve estaremos em corpos imortais. Vejam vocês como os atributos divinos de filhos e filhas de Deus estariam aqui na terra de era em era, e agora lhes correspondeu os últimos atributos de Deus como filhos e filhas de Deus para serem chamados e juntados nesse tempo final, neste último dia, no qual nos correspondeu viver a todos nós. E este é o tempo de juntar os escolhidos de Deus. Vocês já foram chamados e juntados na era da pedra angular e dispensação do reino, mas faltam mais para serem chamados e juntados, pelos quais trabalhamos na obra do chamado dos escolhidos de Deus do último dia. Chamado que Cristo profetizou que seria realizado neste tempo final. E Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. São Mateus 24, versículo 31. E aqui estamos vivendo no tempo de juntar os escolhidos de Deus. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta tarde, lhes dando testemunho do tempo de juntar os escolhidos de Deus. Vimos que estamos nesse tempo, em o tempo de juntar os escolhidos de Deus do último dia, da era da pedra angular e da dispensação do reino, e do território latino-americano e caribenho. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E breve se complete o número dos escolhidos de Deus e sejamos transformados, elevados à ceia das bodas do Cordeiro no céu neste tempo final, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos e já nos veremos novamente creio que tem uma atividade aqui para os que estarão nesta próxima atividade e em seguida nos veremos quando regressar para estar novamente com vocês, mas sempre estará aqui com vocês a mensagem através das conferências em vídeo, portanto, sempre estarei com vocês através
dos vídeos, dando-lhes testemunho de todo o programa divino correspondente ao nosso tempo. Assim que continuem sempre escutando a palavra de Deus em vídeos e também lendo em seus lares, nos folhetos que vocês obtêm com as mensagens que são pregadas tanto aqui em Porto Rico como nos diferentes países da América Latina e do Caribe. Que Deus os abençoe, que Deus continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde e orem muito por mim. E eu orarei por vocês e nos veremos neste mesmo ano, neste mesmo lugar novamente. Sempre vou estar com vocês, mesmo quando formos transformados. Quando for transformado, vou continuar com vocês e vocês comigo. E no glorioso reino milenial vamos estar juntos também. Eu não quero ir daqui, desta dimensão, sem vocês. Vocês aqui em Porto Rico e na América Latina e no Caribe são o povo que Deus me deu para trazer a mensagem da grande voz de trombeta, a mensagem do sétimo selo, a mensagem da trombeta final, a mensagem prometida para chamar e juntar os escolhidos de Deus. E funcionou essa mensagem em mim e em vocês, e funcionará em todos os escolhidos, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Funcionará até nos escolhidos do povo hebreu. E não há outra mensagem que funcione para os escolhidos dentre os gentios e para os escolhidos do povo hebreu, a não ser a mensagem da grande voz de trombeta, no tempo correspondente ao qual já chegamos, porque estamos em o tempo de juntar os escolhidos de Deus. Primeiro, os escolhidos dentre os gentios e depois os escolhidos do povo hebreu. Por isso, não nos movemos ao povo hebreu ainda, mas entre os gentios, no recolhimento dos escolhidos dentre os gentios. E depois teremos tempo suficiente para os hebreus. Assim que orem muito por mim e eu orarei por vocês para que Deus use vocês na obra do Senhor nesse tempo final e também me use. Que Deus os abençoe. Deus os guarde e continuem passando um dia cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo.